Muito bem, meus caros, eu sou o professor Rosário Guedes Francisco. Estou aqui para mais uma formação de oratória e retórica para ajudar, então, na compreensão sobre a arte de falar em público e a capacidade de argumentação. Assim sendo, na aula de hoje, nós teremos o privilégio de entender aquilo que é o fator histórico do surgimento desta magnífica arte do bem falar em público, e também teremos o privilégio de entender algumas questões que dão credibilidade a um orador. O orador precisa de credibilidade. Então, nós vamos estudar prontamente todos esses elementos que podem ajudar o orador a ter a credibilidade esperada pelo seu público. Eu quero começar com um fator histórico para dizer que foi em Siracusa, uma cidade da Cilícia, em que nasceu, do ponto de vista histórico, aquilo que nós chamamos de oratória. Assim sendo, no ano 4 antes de Cristo, lá mesmo em Siracusa, houve uma explosão da oralidade diante do teatro daquela cidade ou aquela cidadela, fazia então com que os oradores exprimiam e houve uma expansão tremenda. Nesta fase, também destaca-se um homem chamado Corax, que tinha um discípulo de nome Tísia. Este homem, Corax, fez o primeiro livro que ajudou bastante na compreensão da oralidade, na compreensão da retórica, na compreensão da oratória, e ele fez este livro com o objetivo de instruir os advogados de defesa que naqueles séculos, estamos a nos referir agora no século V, que sai o primeiro livro sai no século V. Ali os advogados precisavam de bagagem, precisavam de argumentação, capacidade lógica de argumentação para a defesa daqueles que eram ultrajados, daqueles que precisavam reaver os seus bens. Então, este manual, de certa maneira, ajudou consideravelmente. Tísia foi discípulo de Corax, ele que ajudou a compilação, ajudou positivamente Corax na elaboração desse material. Assim sendo, podemos dizer que desde que o ser humano existe, sempre houve necessidade de comunicação, uma comunicação fluente, uma comunicação desejável, uma comunicação respeitosa, uma comunicação adequada. Assim sendo, embora a história frisa que a oratória surge no século IV antes de Cristo, eu quero dizer que a necessidade da oratória sempre existiu desde que o homem é homem, desde que o ser humano surgiu na face da Terra. Porque sempre houve necessidade de comunicação. Estamos a dizer que a terminologia oratória, retórica, é que surge nos séculos mais próximos, ou seja, século III, século IV, século V, as terminologias surgiram, mas muitos antes desse tempo já usaram as ferramentas destas mesmas grandes ciências que hoje nós estamos a usufruir no tempo atual. Porque a oratória não é importante simplesmente para quem fala em um público, num púlpito, numa tribuna política, numa bancada parlamentar ou até dentro de um local de advocacia. Um pai que quer falar com seu filho, na verdade, poderá ter que usar uma linguagem adequada, saudável, a arte do convencimento, ou seja, da influência, consiste em dar uma opinião respeitosa sem agredir nem desconsiderar a opinião dos outros. Isto vai nos remeter na capacidade, quer de oratória, quer de retórica, quer de falar convenientemente, de uma forma que a pessoa se sinta bem, quer prestar argumento para que a pessoa sinta que o seu ponto de vista pode ser aceitável. Então, isto é desde os tempos remotos. Então, professores, pais, filhos, estudantes,
quer do ensino fundamental, como do ensino universitário, também os pastores, pregadores, políticos, governantes, os oradores, os palestrantes, todos os servidores públicos, todos aqueles que em algum momento vão ter contato com um público monopessoal ou polipessoal, todos, mas absolutamente todos somos suscetíveis a ter uma boa comunicação, então somos candidatos todos para fazer a oratória para melhor se comunicar. Quem faz venda precisa de oratória e retórica para melhor comunicar-se, melhor apresentar os seus, os, apresentar os seus produtos de uma forma respeitosa e conciliar a necessidade do cliente com o produto que ele traz, sem ultrajar, sem manipular, mas persuadindo de uma forma mais saudável e também de uma forma apropriada. Isso significa dizer que um engenheiro que estudou sua engenharia para mostrar os seus projetos, para falar daquilo que ele sabe, ele precisa da arte de bem argumentar. Um político, para poder mostrar suas normas políticas, seus argumentos políticos, sua descrição de governação, ele precisa de oratória e retórica. Então, estamos a ver que o estudante, para defender a sua monografia, a sua dissertação, ele precisa, diante dos júris, ter uma capacidade argumentativa convincente, que as pessoas possam chegar à conclusão que, de facto, valeu a pena e é digno de aprovação. Então, todos nós precisamos de oratória e retórica. Assim sendo, meus caríssimos, eu quero definir a palavra oratória. A palavra oratória não é mais senão a arte de falar em público de forma assertiva. Eu acrescento aqui deste jeito, para que as pessoas consigam entender que não é só falar bem ao público, mas temos que falar de forma assertiva. Já a retórica eu vou resumi-lo de seguinte forma: a arte do bem argumentar, ali, a arte do bem argumentar. Poderão perguntar muita coisa sobre isto, mas como argumentar bem? Isto veremos ao longo da nossa matéria. Assim sendo, meus caros, eu trago aqui o primeiro princípio. Muitos, infelizmente, na hora de argumentação, na hora de fazerem discurso público, na hora em que vão em frente dos palcos, sentem medo de falar em público. Medo mesmo. Uns vão suar as mãos, vão tremer as pernas e assim sucessivamente. Então, a pergunta que é necessário ser feita neste momento é: por que as pessoas verdadeiramente sentem medo de falar em público? Qual é a origem do medo de falar em público? O que origina o medo de falar em público? E o que o próprio medo de falar em público também origina? Estes são elementos que requerem uma resposta imediata, por isso é que nós trouxemos um conteúdo para poder ensinar minuciosamente aos caríssimos presentes, a todos os interlocutores, a todos aqueles que, direita ou indiretamente, servem o público. Então, este conteúdo é para si. Eu quero vos mostrar aqui, inicialmente, então, sobre a razão de muitos, infelizmente, vivenciarem um momento que se chama momento de medo de falar em público, medo de falar em público. Eu trago aqui uma árvore identificadora, uma árvore caracterizadora, uma árvore que vai mostrar minuciosamente qual é o fenômeno que acontece quando alguém está manifestando medo. Estou a falar da origem do medo de falar em público. Na verdade, do ponto de vista analítico, as pessoas têm medo de errar em público.
Eles não querem errar em público e por isso dá medo de falar em público. E se eu esquecer? E se eu se as coisas da minha mente desaparecerem? Ali as pessoas têm medo de errar, caso esqueçam, caso alguma coisa normal aconteça. Por isso, meus caros, nós temos esse privilégio, então, de falar sobre os elementos que influenciam no medo de falar em público. Assim sendo, eu trago em primeira mão que o medo em si faz questionar a tua memória. Quando perguntas, será que eu vou conseguir? Estás a questionar a sua memória. Este é fruto do medo, quer dizer que o medo origina questionamento. Um dos questionamentos é: será que eu vou conseguir? Estás a questionar a tua capacidade, capacidade de retenção de informação, capacidade capacidade de poder ter em mira aquilo que verdadeiramente podias falar. Será que eu vou lembrar? Está a questionar a tua memória, tua capacidade argumentativa é questionada, tua memória, tua capacidade de retenção de informação é também questionada. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou poder falar com eles de uma forma fluente? Aí questiona a sua capacidade criativa. Tudo isto é fruto do medo. E tem ainda um outro elemento que pergunta: será que eles vão gostar? Todos vão gostar. A preocupação é se as pessoas de fato hão de gostar do que eu hei de falar. Atenção, a partir de agora, não te preocupes mais com o agradar a todos. Deves te preocupar em atingir 50% mais um. 50% mais um. Se influenciar 50% mais um, estás no bom caminho, estás no excelente caminho do grande orador. Um público de 20 pessoas, 50% mais um é 10 mais um, 11 pessoas. Estas 11 pessoas são suficientes para influenciar as demais. Quando nos preocupamos com a maioria, será que todos vão gostar? O medo pode ganhar, pode nos levar a suar, a tremer e outras coisas mais. Então, deixa de questionar a sua memória, porque tens uma memória potencial. Deixa de questionar a tua capacidade, porque és a pessoa ideal que pode transmitir com fluidez os teus conhecimentos. Agora, olhe muito bem. Medo de falar em público. O medo, embora gerar frutos de questionamento, o próprio medo é gerado por alguém. O medo é gerado por sementes. Sendo o medo raiz do questionamento da nossa memória, toda raiz é originada por sementes. Vamos estudar as sementes do medo, o que verdadeiramente semeou-se antes para que o medo muitas vezes se manifestasse. Aqui vamos sugerir algumas questões que verdadeiramente têm sido a causa que tem levado pessoas no medo de falar em público. Olha, educação rígida demais é o primeiro elemento que nós queremos mencionar. Educação rígida demais. Quando numa família a educação é rígida demais, ali a pessoa vai gerar medo de falar em público. Um filho que não tem liberdade de expressão, um esposo, uma esposa que não tem liberdade de expressão, pessoas dentro do mesmo agregado familiar que não têm oportunidade de fala, alguém na mesa ou filho à mesa que não pode liberar uma palavra é brutalmente censurado pelos progenitores, este vai pensar que no mundo não se pode falar, tem de se ficar sempre calado. E ali estamos a contribuir para o medo de falar em público. Um dia, quando lhe derem oportunidade na escola, ou quando for a oportunidade de falar na escola, no serviço, diante de algum lugar necessário, ele poderá imaginar, poderá simplesmente sentir-se coagido, porque sempre que quisesse falar em meio familiar, ele foi barrado por causa da dura educação. Nós temos que olhar os filhos como pessoas em desenvolvimento, em crescimento, e não olharmos eles como simples seres perfeitos que já não podem errar. Quando alguém reprova e brutalmente é atacado ou expulso de casa, estamos a gerar medo, estamos a produzir medo.
Nós podemos não ficar contentes com as maldades, ou os erros, ou as falhas comportamentais que aqueles que são do agregado familiar cometem, mas isso não pode nos levar a uma educação rígida demais, porque o seio familiar é o embrião da criatividade dos maiores oradores do mundo. E se a família não saber lidar com tudo isto, infelizmente, ao invés de criar grandes oradores, poderá criar grandes tímidos de baixa autoestima e pessoas com péssima capacidade de oralidade no mundo. Então, nós podemos mudar a história, começando a oferecer oportunidade das pessoas debruçarem-se daquilo que podem falar. Outra coisa, educação protetora demais. Teu filho não pode fazer nada, tudo. Não, ele não pode. Não pode, ele é pequeno, ele não deve. Tem empregada, tem trabalhador, tem isso, tem aquilo. Tens que saber equilibrar, porque a falta de exposição pode também gerar a limitação. Ele não pode fazer nada, não pode lavar a louça, não pode aprender a limpar o pó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tudo lhe é feito. Amanhã ele poderá ser exposto no mundo e ele não sabe fazer nada. Quando assim acontecer, ele próprio, por vergonha de não saber fazer determinada coisa que lhe é indicado, ele vai ter medo de fazer. Quando lhe chamarem para falar, vai ter medo de falar. Então, ele sentir-se-á intimidado pelo mundo afora, porque ele não sabe fazer, porque ele não tem capacidade de fazer. Privatização do filho ou de alguém dentro do seio familiar pode gerar medo de falar em público. Temos que dar liberdade. Mande o filho em algum momento ir tratar um documento. Claro, temos que equilibrar com a idade. Quando ele sai, nem sempre é levá-lo. Ao momento, deixa ele expor-se ao contato público. Vai de táxi. Pode chegar na paragem, ele terá o privilégio de mandar para o táxi. Tem que usar a fala. Ele tem para subir, tem que usar a fala. Tem que perguntar, tem que usar a fala. Tem que saber quanto é, vai usar a fala. É comunicação. Ele não pode ficar confinado na comunicação familiar, no meio familiar. Ele precisa expandir para o mundo afora. Então, assim sendo, dê a oportunidade do seu filho de crescer, de todos aqueles que estão dentro do seu agregado crescerem fluentemente. Quando ele vai descer, para descer do táxi, tem que falar com o pessoal, para perguntar hora em alguém, tem que pedir favor, tem que saudar, tem que pedir favor, é comunicação. Expor, alguma vez a exposição é necessária. Deixa de ser muito protetor. Não, ele não fez nada, tudo não fez nada, não deve ser meu filho. Deve saber sempre analisar os fatos. A experiência do passado mal sucedida também tem sido semente para o medo. Num dia em que convidaram-te para falar ao público, acabaste errando ou deu errado aquele dia e aquela experiência desagradável trouxe no seu coração medo de falar em público. Neste caso, deves lutar, deves te esforçar, deves tentar, não te deixe intimidar pelo passado. Às vezes, no dia em que tentaste defender seu trabalho escolar, houve falhas, não saíste bem sucedido e aquilo te intimidou. O que nós recomendamos, tenta outra vez, vai à luta, faça novamente, não se deixe intimidar, porque a experiência do passado não são verdadeiramente boas quando elas têm lugar nas nossas vidas. O passado não pode te privatizar, o passado devemos aprender com ele, mas devemos prosseguir para o alvo. O dia de ontem nunca mais voltará na história, então não podemos ser presos por ele. Nós temos que viver o hoje, planejar o futuro, andar de cabeça erguida e aprender com o passado. Assim sendo, o quarto elemento, quarta semente é o pessimismo. Uma pessoa pessimista dificilmente vai conseguir falar ao público, porque tudo para ele, não, não vai dar. Olha, não, não será possível. Não, eu não sou a pessoa ideal. Não, eu não vou conseguir. É um pessimista. Pessimismo é semente do medo. E quando lhe exporem, ele certamente não vai conseguir, porque ele acha que não é a pessoa ideal, não vale a pena. Olha, atenção, a partir de hoje, seja você mesmo um candidato para falar ao público. Evite rejeitar demais, evite fugir às oportunidades, porque
É andando que se faz o caminho, é experimentando que vai se melhorando cada vez mais. Lute, exercita-te, não fuja, aproveita todas as oportunidades que te derem para falar em público, porque cada vez vai te expor na necessidade de preparação e ali na melhoria constante. A outra coisa é o perfeccionismo. Não vais falar em público depois de ter todas as técnicas e todas as artes, toda a capacidade na sua cabeça. Não espera ser perfeito para fazer as coisas. Isso é como no mundo do negócio. Não espera ter todo o dinheiro do mundo para fazer teu negócio. Não espera ter toda a gramática na cabeça para escrever teu livro. Não espera ter todos os estudos do mundo para ser alguém que ensine a outrem. Não espera ter tudo para fazer alguma coisa. Comece com aquilo que tens. Faça aquilo que podes. Não espera ser perfeito para poder fazer alguma coisa. Perfeccionismo tem feito com que muita gente não consiga fazer nada. O cemitério está cheio de pessoas, ou seja, no cemitério está cheio de ideias de pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de falar, porque alguns deles achavam que não podiam falar porque as coisas estavam imperfeitas. Lá está cheio de ideias de empreendimento, de lojas, de livros, de canções, ideias de monumentos, ideias de boa governação, ideias que podiam edificar vidas, ideias que podiam revolucionar estados, mas infelizmente as ideias morreram na mente dessas pessoas e eram coisas que podiam desenvolver famílias, mudar sociedades, elevar estados e ajudar na coesão e edificação social. Infelizmente as pessoas temeram em falar. Tudo que está dentro de ti, enquanto não falares, ela não é conhecida. Até mesmo Deus, quando teve ideia de fazer o mundo, enquanto não falou, nada aconteceu. As tuas ideias não mudam o mundo. O que muda o mundo é a transformação das ideias em palavras. Quando você transforma a ideia em palavra, igual Deus fez, tinha a ideia de criar o mundo e liberou palavra, haja isso, haja aquilo e haja colar, e começou a acontecer. Quer dizer que a palavra liberada gera coisas. Olha, não existe relacionamento, não existe casamento que só começa com a ideia. Quando um homem tem uma ideia de conquistar uma mulher, enquanto não falar nada, isto não vai acontecer. Ele tem que traduzir as suas ideias em palavras. Ele tem de ter coragem de liberar a palavra, de falar com a pessoa. Quando você fala, você começa a criar o que não existe, criar o que não tens, criar o que não está no teu lado. Por isso é que há muitos jovens com belos projetos, belas ideias de projeto, mas como não falam a ninguém, continuam pobres, continuam longe da realidade, continuam acabando do jeito que começaram. Libera essas ideias em palavra, transforma essas ideias em palavra, fale com alguém, pode ser que essa pessoa não tem projeto, mas tem dinheiro. Você, ao liberar a palavra, ele verdadeiramente vai acreditar em ti. E aí surgem grandes sociedades. Palavra liberada com dinheiro que ele tem guardado, juntando, vão fazer grandes sociedades. Pare de guardar as ideias, transforme as ideias em palavra. Fale. Outro elemento muito importante é a baixa autoestima. A baixa autoestima, verdadeiramente, também é uma semente do medo. Toda hora achando-se de coitado, achando-se de miserável, do único que não vai dar certo, o único que verdadeiramente não vale a pena. Atenção, deixa de se encurvar demais, deixa de se olhar como alguém de uma escala totalmente acabada. Você precisa ter uma consciência de que você pode, você consegue, você nasceu para dar certo. Não existe nada nessa terra que verdadeiramente veio por acaso. Um copo não veio por acaso, um computador não veio por acaso, uma câmera não veio por acaso. Tudo que foi criado com um propósito. Então, o que significa dizer que na hora certa será usado para o proveito. Então, também nós, cada um de nós, nasceu com um propósito. Então, não se olha como Zé Ninguém. Deus sabe por que te fez homem, por que te fez mulher, por que você é alto, por que você é baixo,
porque você é magro, porque você é forte, tudo isso porque você tem essa cor, porque você é dessa raça, porque teu pai é aquele, porque saiu daquela mãe, porque é daquela família. Não simplesmente ignore aquilo que você é. Pelo contrário, transforma tudo em tua volta ao teu favor. Até as energias negativas, ou seja, as coisas negativas que lançaram contra ti, transforma em energia positiva para você continuar a andar. Não se deixa vencer pelo mal. Deves vencer o mal pela tua audácia em transformar o mal de uma forma aprendida. Aprenda até com o mal que te fazem para subir. Faça com que o mal que te fazem seja um degrau para você subir mais. Se te ignorarem, usa essa ignorância para você subir mais. Se te falarem mal, usa essa maldade falada para você subir mais. Se dizerem que você não sabe, lute o máximo. Pega esta palavra e agora te esforce para saberes muito mais além daquilo que disseram que você não sabe. Você pode, você consegue, deixa de ter autoestima, porque isto só semeia medo, vai te fazer fugir das pessoas. Não terás coragem de enfrentar a vida, não terás coragem de enfrentar o palco. Você precisa ir além. Então, tudo isso são sementes, tudo isso nós consideramos como semente do medo. Então, meus caríssimos, nós precisamos combater o medo da seguinte forma: nós precisamos olhar para a necessidade da liberdade de expressão, fazer com que as pessoas consigam entender o nosso foco, deixar de ser protetor demais, não deixar com que as experiências do passado nos intimidem, deixa de ser pessimista demais, faça o possível, começa a fazer as coisas, não espera o perfeccionismo, considera-se, ama-se, valoriza-se e assim vai então ter a oportunidade de avançar. Ok. Vamos falar agora de uma outra coisa. Objetivo da fala. Falar tem objetivo. Quando falas, deves saber que a fala existe para persuadir, a fala existe para informar, a fala existe para promover. Persuadir não é manipular. Alguns pensam que persuadir é manipular. Não, persuadir é levar a pessoa a tomar uma decisão para o benefício dela mesma, para o progresso dessa pessoa. Persuadir ainda é não exigir, mas persuadir é falar com propriedade para que a pessoa tome a decisão por livre e espontânea vontade. É falar de uma forma saudável, falar de uma forma apropriada e dar liberdade, dar chance da pessoa analisar os teus argumentos e tomar uma devida decisão ao ponto de sentir-se conquistado pelo que falaste. Isso tudo é persuadir. Mas o caso não acontece quando manipula. Manipular é levar a pessoa a tomar uma decisão que mais cedo ou mais tarde vai se arrepender. Manipular tem a ver com alguém que fala para o benefício dele próprio, não para o benefício da pessoa que ouve, simplesmente. Mas ele fala de uma forma sagaz, de uma forma astuta, de uma forma tendendo só para o bem dele. Então, a primeira missão da persuasão é para contribuir para o bem de quem te ouve. Segundo, o objetivo da fala é informar. Atenção, devemos saber que falar tem também como objetivo informar. E se quiseres ser um bom informador por meio da fala, deves ter duas ferramentas muito importantes na sua vida. Número um, ter boa didática, ter uma capacidade de didatismo muito forte, quer dizer, uma capacidade de exprimir aquilo que tens por dentro, ao ponto das pessoas compreenderem, quer dizer, falar para as pessoas compreenderem, falar de uma forma clara, objetiva, de uma forma desafiadora e agradável. Então, o segundo ponto é domínio do conteúdo. Se não quiseres ser vencido pelo medo, é preciso ter uma capacidade de domínio de conteúdo muito forte. Dominar o conteúdo que ajuda no poder da informação. Outro elemento muito fundamental sobre o objetivo da fala é promover.
Um dos outros objetivos é promover. Saiba promover a tua imagem por meio da fala, promover o teu produto, promover a tua empresa, promover aquilo que pretendes. Promova. Estes são objetivos da fala. Então, meus caros, eu quero passar para o aspecto sobre o sucesso do orador. És orador, queres ter sucesso? Sucesso, queres ter sucesso? Então, está aqui uma ferramenta muito importante. Número um, se quiseres ser um orador de sucesso, invista na credibilidade. Número dois, invista na sua voz. Número três, invista na expressão corporal. Número quatro, invista no seu vocabulário. Número 5, invista na tua aparência. Credibilidade, voz, expressão corporal, vocabulário e aparência. Quando eu falo de credibilidade, eu estou a dizer o seguinte: para que a tua credibilidade seja visível, ou para investir na tua credibilidade, ou para o teu público ter crédito no que falas, número 1, seja natural. Seja natural. Não é preciso inventar sotaques, não é preciso inventar o que não é, seja natural. Número dois, emoção envolvente. Quando eu falo de emoção envolvente, incorpora-se na tua mensagem assuntos tristes, não podes ficar alegre enquanto falas. Assuntos alegres, não é necessário ficar triste enquanto falas, senão o povo perde credibilidade de ti, vai dizer, mas como é possível que ele está a falar de um acidente, mas está a rir? Como é que ele está a falar da morte de alguém, mas está a rir? Não há credibilidade nisso. Então, como é possível que ele está a falar de uma festa, mas ele está muito triste, está a dizer que está alegre e não vê, mas o rosto está trancado? Como é que fica isto? Então, não inspira credibilidade. Imagem bem construída, o terceiro elemento para oferecer credibilidade no teu público. Imagem bem construída. Atenção, se fores a um banco depositar o seu dinheiro e uma soma grande de dinheiro e disserem que tem de chegar ao chegar ao gerente e logo que entras na sala, o gerente é alguém que está com camisola interior, eh, totalmente, totalmente indecente, com calções, chinelas, a cara, conforme ele desenhou, faz imagens de um esqueleto no rosto, ou pintou uma sobrancelha, outra deixou assim, fez um sinal de cruz em frente na sua fronte, na sua testa, aqui na sua cabeça, uma parte do seu cabelo fez uma trança roladinha, outra parte pintou amarela, outra verde, e fez umas coisas estranhas na cabeça. Então, e ele está de chinela, está de calções, e ele diz para ti, olha, eu sou o gerente, pode dar o teu dinheiro, que será bem guardado. A pergunta é, de certo que entregarias este dinheiro a ele para guardar, sendo gerente? Olha, verdadeiramente que não. Por quê? Porque terias um certo receio. Mas como é possível que este é um gerente desta forma? Ali te questionarias, ficarias verdadeiramente indagado e não inspiraria credibilidade. Então, mas de calções, de camisola interior e chinela, num outro lugar podia servir. Exemplo, na praia, ele podia ser bem-vindo e podia ter crédito se estivesse na praia desta forma. Então, os lugares podem ser separados pela nossa apresentação, ou seja, a nossa apresentação deve depender do lugar onde nos encontramos, do lugar onde vamos dar a palestra, o ensino, o discurso, precisamos pensar nisto. Convidaram-te para fazer um discurso, deves saber em que lugar vais. Se vais numa horta, numa lavra, ou então vais a uma praia, ou vais a um auditório, vais a um encontro governamental, vais a um tribunal, tudo isto é preciso saber. Agora, note ali uma coisa muito importante. Se porventura convidaram-te a dar uma palestra, um workshop, um seminário, e não falaram-te onde será e ninguém consegue te oferecer essa informação, não sabes exatamente onde é,
e como será. Então, o recomendável é vá formal, vá bem ataviado. Vá formal, vá bem ataviado, vá de uma forma muito decente. Por quê? Suponhamos que chegas lá e dizem que o encontro não é muito formal, as pessoas estão de t-shirt, estão assim normal, muito folgado, claro. Se foste de um terno ou de um paletó, é só tirar o paletó. Se foste de gravata, tira a gravata e põe. Antes de subir ao palco, vai em algum lugar, tira a gravata, tira o terno, fica um pouco mais folgado, assim sucessivamente, do que ir informal, ir de forma informal e chegar lá e dizerem que o encontro é formal, não tens como te trocar. Então, esta é a desvantagem de ir andar informal. Então, imagem bem construída. Se vai dar uma palestra a camponeses, não é preciso ir de fato de gravata, se o assunto vai passar lá na roça, vai passar lá na lavra, na quinta, vai passar em algum lugar rurícola, de um lugar de lavra, um lugar em que eu preciso usar ou bota, ou tênis, ou sapatilhas, ou assim, alguma coisa. Então, meus caros, é preciso saber o lugar onde vais dar a sua palestra. Número 4, para que aumentes a tua credibilidade, é preciso ter conhecimento e autoridade sobre o assunto. O que é isto, conhecimento? Conhecimento é a informação do determinado assunto. Autoridade é a experiência vivida do orador sobre esse determinado assunto. Exemplo, um jovem casado tem conhecimento sobre casamento por causa do que ele provavelmente leu num livro, por causa do que ele viu os seus pais vivendo ou alguém vivendo. Vou tirar alguns exemplos ali. Ele, se for chamado para ensinar sobre como ter uma vida dois saudável, vai chegar e vai falar aquilo que leu, aquilo que ouviu, e os seus conselhos não terão assim grande impacto, porque as pessoas estão a ouvi-lo, mas esse menino nem casou, não sabe nada, está nos aconselhar a viver uma vida dois muito bem acentuada. Pronto, vão ouvi-lo, mas sem grande credibilidade. Porém, se for alguém casado, ele vai falar com propriedade porque ele vive a realidade. Assim sendo, autoridade sobre o assunto tem a ver com a prática de vida, tem a ver com algo experimentado. Se for convidado a ensinar sobre determinada coisa, veja qual é o exemplo na sua vida que associa-se com o assunto que vai ensinar. Exemplo, então, a chamá-lo para ensinar sobre a segurança rodoviária. Você pode pegar alguns exemplos que provavelmente tenham acontecido consigo para poder fundamentar isso. Se chamarem para falar sobre o IVA, se chamarem para falar sobre algum aspecto de empreendedorismo, vê as experiências, as valências que tens nesta área e associa para que possas, então, falar com maior propriedade. Então, conhecimento e autoridade sobre o assunto é muito importante. Quinto passo, confiança. Não terás credibilidade se não falar com confiança. Deves falar com confiança. E a confiança é nutrida pela forma ousada com que falas, com a forma equilibrada com que falas. E isto vem mais uma vez o elemento domínio do conteúdo. Quando dominas o conteúdo, vais falar com maior segurança. Assim sendo, meus caros, nós temos o privilégio de dizer duas regras muito importantes. Número 1, ninguém perde o medo, mas sim o vence. Nós estamos aqui para vencer o medo. Verdadeiramente o medo, ele está em nós e ele precisa ser vencido, precisa ser vencido. Em que sentido? No sentido de controle, nós precisamos controlá-lo. Por isso que coragem não é a ausência do medo, mas é o controle do medo, domínio do medo. Nós precisamos dominar, dizer ao medo, olha, eu vou dominar-te, você vai me obedecer, porque eu vou fazer isto e aquilo. Faça com que tira o maior proveito do medo quando ele chega, tira o maior proveito, acredita na tua capacidade e vê que você pode e você vai além. Muito bem, meus caros, nós hoje terminamos aqui nesta parte sobre as duas verdades que verdadeiramente precisamos
guardar conosco, usar em nós para o sucesso das nossas vidas. Em resumo, nós falamos sobre a história da oratória, falamos também sobre aquilo que é fundamental para nós podermos ter consciência do domínio ou o investimento do sucesso do pregador, ou do pregador, do orador, do palestrante, todos aqueles que são fazedores de opinião e que em algum momento usam o público. Deve ter, então, que investir na credibilidade, deve investir na voz, deve investir na expressão corporal, deve investir também naquilo que é o seu vocabulário e a sua aparência. Muito obrigado.